Olá, pessoal. Eu sou a Luciana e eu vou falar com vocês um pouco sobre o tema adoção de animais pós-experimental, porque no nosso comitê de ética, na UFSC, nós temos um projeto que visa a adoção de animais, roedores especificamente, pós-experimentação. Então, nos pediram para falar um pouquinho, né, sobre esse tema. Então, eu vou começar falando para vocês sobre alguns argumentos que são favoráveis, né, a esse projeto de adoção. E para isso eu trago aqui breves citações de um professor, o Luciano Cunha, no seu livro Uma Breve Introdução à Ética Animal. Ele fala sobre o dano da morte para os seres sencientes. Então, eu destaco aqui o que ele fala que o ser senciente com possibilidade de experimentar o que é positivo a ponto de estar vivo ser melhor para ele do que estar morto, ele é prejudicado se morrer, né? E, por outro lado, todo ser que é trazido para uma vida onde predomina largamente o sofrimento, e é impossível mudar esse panorama, ele é prejudicado ao nascer, né? Esse animal não deveria ter nascido, né? Então, esse é um dos argumentos, né, que os animais têm interesse em manter-se vivos. E o conceito de bem-estar animal, vocês vão ver em aulas mais adiante, mas vou adiantar um pouquinho aqui, é de que os animais têm interesses, têm necessidades, né? Então, a menos que eles estejam em um sofrimento extremo, né, que eles não tenham mais esse interesse em manter-se vivos, mas se não, sim, eles têm esse interesse, né? E também, no Brasil, a Lei 11.794, que é a conhecida como Lei Arouca, né? Ela traz essa possibilidade de vida pós-experimental. No seu artigo 14, diz assim que, excepcionalmente, quando os animais utilizados em experiências ou demonstrações não forem submetidos à eutanásia, poderão sair do biotério após a intervenção, ouvida a respectiva CEUA, quanto aos critérios vigentes de segurança, né, e desde que destinados a pessoas idôneas ou entidades protetoras devidamente legalizadas. Então, pensando nisso, a CEUA da UFSC desenvolveu um projeto para a possibilidade de adoção de uma maneira institucionalizada, né? Não é simplesmente porque a pessoa quer adotar um rato que ela simplesmente vai levar para casa, né? Então, tem uma série de critérios, tanto por parte do animal a ser adotado, quanto por parte dos possíveis adotantes, né? E essa possibilidade, ela é vista como um quarto R por vários grupos, né? Então, seria um R de reabilitação. E eu achei interessante trazer aqui o caso da Índia, onde lá, né, essa sigla CPCSA é equivalente à nossa CEUA, né? Eles colocam como uma política nacional, né, para o uso de animais em experimentação, a previsão de reabilitação dos animais. Então, até mesmo financeiramente, eles precisam, todos os projetos são avaliados dessa maneira, onde essa possibilidade de reabilitação seja prevista nos projetos, né? Então, como que nós montamos o nosso projeto? Nós investigamos, aqui eu coloquei uma lista de todas as instituições listadas pela ALAS, né, que é uma organização nos Estados Unidos. Então, as instituições, seja de pesquisa somente, universidades, aqui a maioria são universidades que possuem projetos de adoção, elas estão listadas aqui, e a gente consegue acessar os formulários, né, com requerimentos para os adotantes, né? Eu gostaria só de salientar que, num artigo publicado em 2019,
foi feita uma pesquisa no Reino Unido e dizia que uma em cada 10 instituições no Reino Unido faz doação de animais de laboratório, mas somente 19% das adoções são de roedores, então a gente percebe um certo preconceito ainda com relação a essas espécies, né, para adoção. Então, pensando nisso, nós criamos então um programa de adoção de animais de laboratório da UFSC. Eu batizei esse projeto como Projeto Tulipa, em função de uma ratinha piloto, que nós fizemos uma adoção para vermos inicialmente se um ratinho que viveu a vida toda em laboratório, né, ela tinha 4 meses de idade, foi adotada então por uma pessoa que já tinha conhecimento de ratos, já tinha ratos em casa, né, como pets, então a gente verificou se ela iria se adaptar plenamente, né, a outros animais, enfim, a viver naquele ambiente, né? Mais informações, então, vocês podem acessar na nossa página, seua.ufsc.br/adocão, né? Que aqui vocês vão encontrar todos os pré-requisitos, né? O formulário para quem queira adotar e, principalmente, a primeira atitude, né, dos adotantes é ler atentamente esse guia que nós formulamos, né? Um guia de adoção de roedores, então é um guia que tem a finalidade de informar sobre as necessidades ambientais, comportamentais, sociais de ratos e camundongos, e somente pessoas que tenham lido e e vejam, né, se tem essas condições mínimas, né, para poder adotar um animal. Então, não são muitas as pessoas que conseguem adotar, porque um dos critérios que a gente coloca é de que não tem outras espécies em casa, né? Esses animais, eles têm que ser adotados em duplas, pelo menos, ou trios, né? Porque eles são animais que necessitam de companhia. Vejam que nesse vídeo aqui, eles me mandaram, né, os adotantes me mandaram no primeiro dia da chegada da Tulipa, e ela já puxava a mão da pessoa para dentro da sua casinha, porque ela queria companhia, né, porque ela estava sozinha, antes, né, de se aproximar das suas companheiras de gaiola. Então, esses adotantes, eles precisam ter comprado já essas gaiolas enriquecidas, né? Porque os animais, eles, ao contrário do que muita gente pensa, eles não vão chegar e ficar soltos dentro de um apartamento, uma casa. Eles vão ter uma vida dentro das gaiolas que são enriquecidas e por 1 ou 2 horas ao dia eles vão ter soltura, né, e interação com os humanos. Então, as pessoas têm que ter essa disponibilidade também de tempo, né? Aqui eu estou mostrando, então, para vocês algumas fotos, né, e vídeos de adotantes que me mandam as suas percepções, as suas experiências com esses animais. Então, as saídas, né, desses animais sempre são supervisionadas, né, porque eles não podem sofrer algum acidente, enfim, e isso tudo é descrito no termo de compromisso dos adotantes, né? Nesse compromisso as pessoas assinam, né, de que se comprometem a não utilizá-los como alimento, a não fazer reprodução, né? Enfim, eles vão ser adotados como animais de companhia realmente, né? E aqui alguns videozinhos para vocês perceberem, né, que esses animais ficam realmente plenamente reabilitados, né? Então, são bem poucas as adoções que ocorrem, mas elas são bastante importantes até mesmo para quem trabalha, né, com os animais de pesquisa, para ter um pouquinho dessa possibilidade, né, de vê-los sobrevivendo, né, tendo essa possibilidade de sobrevivência. Certo? Então, era isso o que eu gostaria de falar para vocês nessa aula de hoje.